Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos dar sequência aí no nosso conteúdo da quinta fase de tele, com a parte aí de ótica. Tá? Então, nas aulas passadas a gente falou sobre ondas. Introdução às ondas, os tipos de ondas, mecânica, eletromagnética, transversal, longitudinal, propaga no vácuo, não propaga no vácuo, tudo aquilo que a gente viu lá nas aulas passadas. Depois, na aula anterior, a gente falou sobre os fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, interferência, batimento. Então, é bom dar uma relembrada lá. Agora, pessoal, nessa parte da matéria, a gente começa, e vai até o final do semestre, estudar apenas o que a gente chama de ótica geométrica, ou seja, o comportamento da luz, que a gente já viu que a luz é uma onda eletromagnética, tá? Então, no sentido do fundamento de entender a luz, a gente basicamente já viu a descrição da luz como sendo uma onda. Então, uma onda formada por um campo elétrico, um campo magnético, que a gente não entrou muito em detalhes disso, mas vocês já viram um pouco de campo magnético em outros semestres, tá? Então, a luz é uma onda eletromagnética. Como onda, ela tem comprimento de onda, tem frequência, velocidade, período. Pessoal, tudo o que a gente já viu, tá? E o que a gente chama de luz, na verdade, que é todo esse conjunto das ondas eletromagnéticas, lembra que é só um pedacinho dele que consegue sensibilizar a nossa visão, que a gente chama de luz visível, que são as famosas 7 cores do arco-íris, desde o vermelho até o violeta. Então, só para lembrar ainda, ó, em outras faixas de frequência, né, para cá, quanto mais para a esquerda no espectro, maior frequência, quanto mais para a direita, maior comprimento de onda, tá até aqui no desenhozinho mnemonicamente para a gente ver. Então, o infravermelho é uma onda eletromagnética de menor frequência que a luz visível, tá abaixo aqui, ó, tá, para a direita. E, portanto, maior comprimento de onda, seguido das micro-ondas e ondas de rádio e TV. As ondas longas, que a gente chama de grande comprimento de onda. Lá na esquerda a gente tem ultravioleta, raio-x, raio-gama, tudo com maior frequência, tá? E aqui na luz visível, o violeta é a que tem maior frequência, o vermelho tem maior comprimento de onda, tá? E as demais cores aí são intermediárias, beleza? Então lembra, gente, para a luz vale a famosa relação que a gente viu nas outras aulas. V igual a lambda vezes F, velocidade, comprimento de onda e frequência, fórmula vale igualzinha aqui. E no caso do vácuo, todas essas ondas eletromagnéticas, todas elas têm a mesma velocidade, a famosa velocidade da luz, que a gente também já falou, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é 300 milhões de metros por segundo, em outras palavras, tá? Lembrando que dessas cores aqui, o preto e o branco não fazem parte do espectro, preto é ausência, então se eu não tenho propagação de cores, eu vou enxergar aquilo preto, né? E se eu tenho o branco, eu tenho então o efeito de todas as cores se propagando conjuntamente. Aí eu vejo luz branca, tá certo, pessoal? A gente comentou isso nas aulas de ondas, quando a gente falou do espectro eletromagnético também. Então tá, então se eu estou falando de ótica, se eu vou estudar o comportamento da luz, que é o que me interessa agora até o final do semestre, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as fontes de luz. Pessoal, existem dois tipos de fontes de luz, as primárias e as secundárias. As primárias emitem luz, elas são a própria fonte de luz emitidas por processos físico-químicos dela mesma, tá? Então, por exemplo, ó, o sol, uma lâmpada acesa, um ferro muito quente, aqui um metal muito quente, incandescente aqui, ele também é tudo fonte de luz. E tudo fonte primária, a luz é produzida aqui mesmo, por esses caras mesmos, tá? Então, essas fontes primárias, elas se dividem em dois tipos, em incandescentes e luminescentes. A diferença, pessoal, é a temperatura dessa fonte. Então, as incandescentes, elas emitem a alta temperatura, uma estrela, por exemplo, a temperatura da superfície do Sol é da ordem de 6.000 graus Celsius. Então, é uma fonte de luz primária muito quente, incandescente. As lâmpadas amarelas, eu não sei se aparece para vocês, porque tem a minha câmera aqui, né, não está aparecendo, mas se aparecer, tem uma lâmpadazinha amarela, que é uma lâmpada incandescente, portanto uma fonte de luz primária, se estiver acesa, é bom deixar claro, a lâmpada apagada não é uma fonte de luz primária. Então a lâmpada acesa é uma fonte de luz primária incandescente, alta temperatura. Um metal superaquecido também passa a brilhar de forma visível, né? Então uma fonte de luz primária também incandescente, e por aí vai. E a gente tem as de baixa temperatura, por exemplo, os painéis de neon, aqueles coisinhas que brilham no escuro, né? No relógio tem, o interruptor de luz também.
e as lâmpadas brancas, as lâmpadas fluorescentes, tá? Então todas essas três fontes de luz aqui são fontes de luz primárias, quando estão acesas, né? Se estiver apagado não. Então fonte de luz primária, luminescente, porque tem baixa temperatura. Eu toco na lâmpada branca com a mão, eu não queimo o dedo. Agora se eu tocar na amarela ligada, eu posso me queimar. Tá? Então essa aqui tem realmente baixa temperatura, relativamente baixa temperatura, tá bom? Então a lâmpada branca fluorescente, baixa temperatura, os painéis de neon luminescentes, também baixa temperatura, e os negocinhos que brilham no escuro também são luminescentes, baixa temperatura. Agora, esses três aqui, que são os luminescentes, eles ainda se subdividem em fluorescente e fosforescente. Qual que é a diferença? A fluorescente, a fonte de luz fluorescente, enquanto ela está sendo ativada energeticamente, ela emite luz na sequência. Lâmpada branca e o painel de neon são exemplos de fluorescentes. Tem energia elétrica por processos dentro do gás aqui que tem dentro desses tubinhos, tem gás, e por um processo que não vem ao caso agora, a corrente elétrica consegue atravessar e faz com que ele emita luz. Então a energia elétrica é convertida em energia luminosa. Se eu desligo a energia elétrica, se eu aperto o interruptor, rapidamente isso aqui se apaga. Não permanece emitindo luz. Então, se ele se apaga relativamente rápido, a gente diz que é uma fonte de luz primária, luminescente, baixa temperatura, e fluorescente, porque ela só emite por um tempo curto após a excitação, que no caso é energia elétrica. Desliguei, parou de emitir luz. Então, ela é fluorescente. Agora, a fosforescente, ela emite por um tempo relativamente longo depois que eu finalizo a excitação. Então, esses painéisinhos aqui, ó, de brilho no escuro, eles são fontes de luz primárias, luminescentes, fosforescentes, porque elas emitem por um tempo longo. Qual é a fonte de excitação desses caras? Geralmente é a fonte de luz externa, em geral a luz do sol. Então, a luz do sol interagindo ali gera um processo que meio que guarda energia, tentando, que não é bem o caso de a gente trabalhar em detalhes, mas guarda energia de alguma forma. Se eu boto no escuro, a fonte de excitação, que por exemplo é a luz do sol, não está mais presente. E ele continua brilhando no escuro por até 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Então é um tempo longo em relação à finalização da excitação. Então é uma fonte de luz fosforescente, beleza? O interruptor, o brilhozinho no escuro, tem criança que tem no quarto, né? Uns adesivos que brilham no escuro também, tudo fosforescente, ok? E, gente, aí essas são as primárias. E as secundárias são as que refletem luz, ou seja, eu enxergo essa fonte de luz, mas a luz não é emitida dela, mas é emitida por outra coisa, que é primária, e aí ela simplesmente reflete. Aqui a gente tem uma bela paisagem, ó. Então eu enxergo as árvores, eu enxergo a estrada, eu enxergo a montanha, eu enxergo as nuvens. Tudo fonte de luz, mas secundária. Porque a luz saiu lá do sol, bate em todos esses objetos aqui e refletem para todos os lados. Vai acabar chegando no meu olho e é por isso que eu enxergo aqui todo na paisagem. Eu enxergo vocês, não aqui, né? Na sala. Eu enxergo o computador, eu enxergo a minha mão. Eu também, vocês estão me enxergando, né? Então, eu também sou uma fonte de luz secundária. Vocês, a paisagem, os objetos iluminados, tá? São fontes de luz secundária. Ok, pessoal? Então, a cor que eu observo para um objeto, por exemplo, se eu vejo uma folha verde, o que isso significa? Que é a luz verde daquele espectro visível que está saindo lá do objeto e chegando aqui no meu olho. Só que esse objeto está sendo iluminado, por exemplo, pela luz do sol, que é branca, ou seja, tem todas as cores daquele espectro visível. Tá, mas se todas as cores incidem na folha e ela aparece para mim verde, o que isso significa? Que a luz verde é refletida pelo objeto de forma difusa. Ou seja, não é um espelho que tem reflexão especular, como a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, respira, tá? Não vem ao caso agora. O que interessa é que a cor que eu vejo para um objeto é a cor que ele reflete de forma difusa, meio que espalhada, tá? Para todos os lados. Então eu vejo a folha verde. E o resto das cores, ele vai ter uma absorção maior do que a luz verde. Então é por isso que eu vejo a folha verde. Se eu vejo uma camiseta azul, é a mesma coisa. A camiseta foi iluminada por luz branca do sol, ela reflete de forma difusa o azul. Por isso que eu vejo a blusa azul e assim por diante, tá? Agora, acontecem coisas curiosas
quando eu não ilumino um objeto com luz branca, mas ilumino com uma cor específica. Então olha só, se eu tenho um objeto azul aqui, ó, ele está sendo iluminado com todas as cores, reflete o azul, como a gente acabou de falar. Se eu tenho um objeto vermelho, tá, e é iluminado com todas as cores, ele vai aparecer vermelho, porque ele reflete o vermelho e absorve o resto. Ok, gente? Se eu tenho um objeto branco, agora olha que interessante, se eu tenho um objeto branco iluminado com luz branca, não é o caso aqui, tá? Aqui ele está sendo iluminado só com luz vermelha, então luz monocromática, que tem outra falcatrua aí para a gente entender. Então, gente, se a luz é branca, todas as cores, incidido no objeto branco, o objeto reflete todas as cores, porque ele é branco. Por isso que vai aparecer branco para mim. Então, uma superfície branca reflete tudo. Tá? O preto, uma superfície preta, se for iluminada com luz branca, que são todas as cores, absorve tudo. Se fosse um preto ideal, absorveria tudo. Tá? E aí eu observaria a cor preta para esse objeto, porque não tem nada sendo refletido de forma difusa ali por ele. Agora, olha só. Se eu ilumino aqui com luz monocromática, significa que só tem aquela cor, aquela frequência específica de luz incidindo no meu objeto. Se eu pegar um objeto branco e incidir só luz vermelha, olha só, gente, o branco reflete o quê? O branco reflete tudo, que eu acabei de falar. Mas está incidindo tudo? Não está, está incidindo só vermelho. Mas o branco reflete tudo. Mas se eu só incido vermelho, esse vermelho entra e sai, reflete. Se eu tiver com o meu olhão aqui perto, eu só vou conseguir perceber que cor sendo emitida pelo objeto. Só o vermelho, porque esse objeto reflete tudo, mas só incidiu o vermelho, então ele só vai refletir vermelho. Então eu vou acabar vendo essa superfície aqui desse objeto, ao invés de branco, vermelho, porque só incidiu vermelho. Pessoal, se só incidir luz azul no objeto branco, só azul, o branco reflete o azul, eu vou ver azul. Se incidir luz verde no objeto branco, eu vou ver verde, porque o branco reflete tudo. Então a cor que incide, reflete, tá bom? E no preto não, sempre absorve. Então olha que interessante, se você acha que isso não acontece, ó, aqui à direita a gente tem uma figurinha, ó, superfície branca, ó, branco, branco, tudo em branco em volta, um objeto azul e um objeto vermelho. E isso aqui está sendo iluminado com luz branca. Então o branco iluminado com luz branca reflete tudo, fica branco. Azul iluminado com luz branca reflete azul, eu vejo azul. Vermelho iluminado com luz branca reflete vermelho, fica vermelho, eu vejo vermelho. Agora aqui na figura de baixo, eu estou pegando esses objetos todos e iluminando com luz vermelha, luz monocromática vermelha. Olha lá o fundo, ó. Era branco, ficou vermelho, porque o branco reflete tudo. Se só incidir o vermelho, só vai refletir o vermelho, então vai aparecer vermelho, olha que legal. O meu objeto vermelho continua vermelho, ó. Claro, porque ele é vermelho, ele reflete vermelho. Então, se incidir o vermelho nele, ele reflete o vermelho, eu vejo vermelho, tá? Só que daí ele se confunde com o fundo, que está vermelho aqui também. Mas não interessa, o objeto está vermelho, ok? E o azul, olha lá, que cor ficou o azul? Preto. Por que preto? Porque o azul reflete o azul. Mas agora não está mais incidindo luz branca como estava aqui. Está incidindo luz vermelha. E o que o azul faz com o vermelho? Absorve. Tá? Se absorve, não vai refletir nada e eu vou ver o objeto preto. Então, o objeto azul com luz monocromática vermelha, não reflete vermelho, vai aparecer preto. Então, essa lógica de sempre pensar, pessoal, a cor do objeto é a cor que ele reflete. Aí você vê aquilo que incidiu e vê se sai ou não. Se sair, você enxerga aquela cor. Se não sair nada, você enxerga preto. Então essa aqui é uma figurinha bem legal, que tem tudo a ver com a cor que a gente está falando aí. Beleza. 3 princípios então da ótica que a gente vai se basear ao longo de toda a nossa disciplina, que é a ótica geométrica. Tá? Então o primeiro princípio é a propagação retilínea. Pessoal, se eu ligar uma vela, acender uma vela, olha lá, pegar 3 pedaços de papel, fazer um furinho no meio deles e botar meu olho lá no outro lado, eu consigo ver a luz emitida pela chama da vela. Isso significa que existem raios de luz, a gente define assim, tá? É lógico que olhar uma lâmpada, eu não vejo raios saindo para todos os lados, mas eu posso fisicamente descrever uma fonte de luz como emissora de raios de luz para todos os lados. Quantos raios? Quantos eu quiser. É uma definição, né? Então aqui, ó, uma lâmpada emitindo vários raios. Eu poderia desenhar 50 raios, 200 raios, 500 raios, quantos eu quisesse.
Tá? E por que raios? Porque a luz se propaga em linha reta. Então existe um raio de luz que consegue sair lá da chama da vela, passar por todos os furinhos e chegar aqui no meu olho. Certo? Então são raios de luz, porque a luz se propaga em linha reta, pessoal. Depois a gente tem a reversibilidade dos raios, que eu não sei se aparece aqui para vocês, eu não sei como é que está a minha câmera aqui, eu não consigo ver, mas não sei se ela apagou a figurinha ou não. Se apagou, o que tem aqui de figurinha é um carro com duas pessoas dentro do carro se entreolhando através do espelho. Significa o quê? Se a luz percorre um caminho de um observador para o outro, então ela pode também percorrer o mesmo caminho no sentido contrário. É a reversibilidade. Então, se eu tenho um caminho de ida, esse caminho também vale igualzinho para a volta. E isso implica no seguinte: se eu vejo, por exemplo, uma pessoa do meu lado, essa pessoa também consegue me ver, porque ao mesmo tempo que tem luz saindo dela e chegando no meu olho, tem luz saindo de mim e chegando no olho dela pelo mesmo caminho, reversibilidade. Tá? Então o motorista é a mesma coisa. Se um motorista está dirigindo e vê no espelho outro passageiro do carro, que é o que está acontecendo aqui na figurinha, então esse outro passageiro do carro também consegue olhar para o espelho e ver o motorista. Tá certo? A regra é assim: se uma pessoa vê outra, outra pessoa vê uma. Ou, de maneira geral, se A vê B, então B vê A. Porque os raios de luz seguem caminhos que são reversíveis. Ele pode servir na ida e na volta exatamente o mesmo caminho. Beleza? E nós temos ainda o princípio da interdependência, ou seja, o princípio da balada. Se eu tenho várias fontes de luz de cores diferentes, ó, cada fonte de luz aí emitindo um monte de raios de luz. No meio do caminho, quando esses raios se encontram, a gente tem encontro de ondas de mesma natureza, luz. Lá nas aulas anteriores, a gente viu que acontece um processo chamado processo de interferência, exatamente no meio do caminho onde se encontram. Mas, pessoal, depois que acontece o encontro, a gente também viu lá, essas ondas seguem como se nada tivesse acontecido. Então, a luz azul emitida, ó, depois da interferência, continua azulzinha como se nada fosse nada. A vermelha é a mesma coisa, a verde é a mesma coisa, a amarela é a mesma coisa. Então, os raios de luz são interdependentes. Eles se interferem quando acontece o encontro, mas após o encontro segue com as mesmas características originais, tá bom? Interdependência dos raios de luz. Gente, consequências aí então do princípio da propagação retilínea. A primeira consequência é o que a gente chama de formação de sombra e penumbra, quando eu tenho aqui na figurinha da direita, ó, uma fonte de luz extensa. Essa é a coisa que você tem que ficar ligado aqui. Se eu tenho uma fonte de luz pontual, bem pequenininha, ela emite raios de luz para todos os lados. Lembra que o raio de luz é uma definição nossa. Então, joga raio de luz para todos os lados. Se eu boto um objeto no meio do caminho, ó, ela emite raios de luz, um monte de raio de luz aqui iluminado, só que tem um objeto bloqueando, onde ele bloqueia a luz, lá na parede, vai aparecer uma sombra, que é a ausência de iluminação, tá? Então a gente tem uma sombra bem definida com uma fonte de luz pontual. Então, fonte de luz pontual só forma sombra. Agora, olha a figurinha da direita. Eu tenho uma fonte de luz extensa, que significa tamanho considerável, não é um pontinho, é um tamanho considerável. Então, agora, vamos de novo. Ó. Se eu boto um objeto no meio do caminho, toda essa região aqui é a região que não é atingida por nenhum raio de luz lá da lâmpada. Pode ver, ó. Sai da lâmpada e tenta chegar. Não dá. Vai bater sempre aqui no meio do caminho, tá? Vai bater sempre no objeto. Agora, o curioso é que em volta da região de sombra, a gente tem uma formação de uma coisa chamada penumbra, que é uma iluminação parcial, uma iluminação mais fraca daquela região, tá? Então, acompanhe aqui o cursor do mouse aqui comigo, ó. Se eu saio da lâmpada e tento chegar nessa região aqui, ó, eu saio desse ponto, eu consigo chegar, tá vendo? Consigo chegar. Mas se eu sair desse ponto de baixo, eu não consigo chegar, bate no objeto. O que significa isso? Na penumbra, existe luz batendo ali, só que a luz que bate ali não vem de toda a fonte extensa, só vem de determinadas partes dessa fonte extensa, tá? Então, gente, fonte extensa com objeto na frente vai gerar uma região de sombra, que é a ausência da iluminação, nenhum raio de luz bate ali, e em volta da região de sombra a gente tem a região de penumbra,
que é parcialmente iluminada, ou seja, iluminada por uma parte da lâmpada, mas não por outra parte. Então forma essa região penumbral, certo, pessoal? Então sombra e penumbra acontece com fonte de luz extensa, graças ao princípio da propagação retilínea da luz. E aí tem uma consequência da sombra e penumbra, que é toda a formação dos eclipses, que a gente ouve o tempo inteiro do ponto de vista astronômico, tá? Nos eclipses, que são eclipses solares, a gente tem uma configuração em que há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, com a Lua ficando no meio do caminho. Só que, gente, o Sol é uma fonte de luz, o tamanho do Sol é cerca de 100 vezes o tamanho da Terra, só para vocês terem noção. Diâmetro, a altura do Sol. Então é uma baita fonte de luz extensa. Portanto, quando a gente bota um obstáculo na frente, que é a Lua, ele vai formar sombra, olha aqui, ó, e a penumbra em volta, tá bom? Então, sombra e penumbra. O que acontece? Se eu sou um observador aqui na Terra, que estou dentro da região de sombra da Lua, eu não consigo ver o Sol. Então eu estou num eclipse solar total, como aconteceu aqui em Floripa em 1994. Vocês não devem lembrar, talvez não eram nem nascidos, né? Mas aconteceu em 94, que a gente estava exatamente na região de sombra da Lua, causada pela luz do Sol. Agora, se eu estou numa região da Terra que fica na região de penumbra da Lua, aí eu consigo ver uma parte do Sol, mas não consigo ver o Sol inteiro. Então a gente diz que eu estou num eclipse solar parcial, certo? Porque eu vejo uma parte do disco solar, mas não vejo o disco solar inteiro. Então, sombra da Lua, eclipse solar total. Penumbra da Lua, eclipse solar parcial. E, gente, se a Lua está lá atrás da Terra, ó, vem orbitando, orbitando, agora ela está lá atrás da Terra. Aí a gente está num eclipse lunar, ok, gente? E aí, de novo, o Sol é uma fonte de luz extensa, agora a Terra funciona como obstáculo, e aí vai ter a região de sombra, olha aqui, ó. E em volta da região de sombra, a gente tem a penumbra. Se a Lua entra totalmente na sombra da Terra, a gente tem um eclipse lunar total. Gente, se a Lua entra uma parte na sombra e uma parte na penumbra, a gente tem um eclipse lunar parcial. E se a Lua entra somente na penumbra da Terra, aí a gente diz que é um eclipse lunar penumbral, ok? Então é isso que a gente tem que saber. Lua na sombra da Terra, eclipse lunar total. Lua parcialmente na sombra e parcialmente na penumbra, eclipse lunar parcial. E Lua somente na penumbra, aí é um eclipse lunar penumbral. Beleza? Segue o baile. Outra questão interessante sobre a propagação retilínea da luz é o que a gente chama de câmara escura de orifício. Isso aqui é bem legal porque você pode fazer em casa. Se você tiver papel vegetal, aquele papel manteiga que a gente usa para desenhar, né, para transpassar um desenho, você pode pegar uma latinha de Nescau, fazer um furinho no fundo da lata de Nescau, depois ela estiver vazia, obviamente, e lá na ponta, onde fica a tampa da lata de Nescau, você bota um papel vegetal, papel manteiga. E aí aponta para a janela, que é uma fonte de luz lá onde vai ter árvore, vai ter passarinho, vai ter pessoas na rua, etc. Tá? Então, se eu apontar essa câmara escura, um furinho lá para o objeto, como o furinho é muito pequeno, olha o que acontece. A árvore é uma fonte de luz secundária, certo, pessoal? Reflete luz. Agora veja, ela reflete luz para onde? Para todos os lados, é importante deixar claro. Porque se eu estou aqui, eu vejo a árvore. Se eu estou lá atrás, eu vejo a árvore. Se eu estou aqui na frente, eu vejo a árvore. Então ela reflete luz para todos os lados. Existem vários raios de luz. Mas um desses raios, como aqui tem um furinho bem pequeno, vai acabar saindo lá da árvore, lá de cima, entrando pelo furinho e batendo no papel vegetal, no papel manteiga aqui atrás. Então, esse raio saiu de lá e bateu aqui embaixo. Ao mesmo tempo, como eu também enxergo a parte de baixo da árvore, saem raios de luz para todos os lados. Um desses raios vai sair lá de baixo, entrar no furinho da câmara escura e bater aqui em cima, lá dentro do meu papel vegetal. Pessoal, olha que interessante, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter a formação da imagem dessa árvore aqui dentro da latinha do Nescau, ou de uma caixa de sapato, por exemplo, desde que eu recorte uma parte dela e faça um furinho no outro lado, tá bom? Então a gente tem a imagem formada aqui. Isso aqui é o que a gente chama de câmara escura de orifício. Um orifíciozinho e um anteparo aqui atrás, semi-transparente, para a gente poder ver a imagem formada ali. Olha que interessante.
a parte da luz que saiu lá de cima da árvore vai bater aqui embaixo da câmara escura. Tá? E a luz que saiu lá de baixo vai bater aqui em cima. Então a gente tem uma imagem que vai ser formada aqui dentro sempre de cabeça para baixo, ok? Então na câmara escura a gente tem luz de cabeça, a imagem de cabeça para baixo. Isso aqui, para quem não sabe, é os primórdios da fotografia, né? As primeiras câmeras fotográficas eram assim, simplesmente um orifício e a imagem era registrada de alguma forma aqui atrás. Tá? Então a origem da fotografia tem tudo a ver com ótica geométrica, com a propagação retilínea da luz. E aí, gente, como que eu resolvo uma questão dessa? Olha aqui, ó. Aqui está um outro desenhozinho de uma câmara escura, uma vela, um orifício e a gente vê a imagem da vela lá atrás, dentro da câmara, tá? Pessoal, como a luz se propaga em linha reta, veja, olha o que está escrito aqui, ó. Tem vários problemas que as questões vão apresentar para vocês que você resolve com semelhança de triângulo, porque vale todas as questões de geometria que você já aprendeu alguma vez na vida. Então vamos começar na câmara escura, ó. Meu objeto lá fora tem um tamanho Hzão e ele está a uma distância Dzão do meu orifício. Lá dentro eu tenho a imagem formada com tamanho Hzinho e está numa distância Dzinho do orifício, que é a profundidade da câmara aqui, ó, da latinha de Nescau ou da caixa de sapato. Pessoal, olha só, triângulo, um triângulozão grandão aqui e um triângulo pequenininho aqui dentro. Esses triângulos são semelhantes matematicamente, porque esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Então tem algumas propriedades matemáticas para ter semelhança de triângulo. Resumo da ópera. Se eu pegar o Hzão e dividir pelo Dzão, Hzão dividido pelo Dzão, base dividido por altura do triângulo grande, vai dar o mesmo resultado, ó, igual a base dividido por altura do triângulo pequenininho lá dentro. Então, Hzão por Dzão igual a Hzinho por Dzinho. E aí você resolve qualquer questão de câmara escura aí, simplesmente usando semelhança de triângulo. Hzão por Dzão igual a Hzinho por Dzinho. Beleza, pessoal? Fica a dica. Mas tem mais. Por exemplo, tem questões aqui, ó, como essa. Uma árvore num determinado dia, num determinado horário, projeta uma sombra de 14 pés. Aqui está em pés, mas pode estar em metro, centímetro, etc. Tá? No mesmo momento, no mesmo instante, uma pessoa de altura tal projeta uma sombra de altura tal. Qual é uma sombra de tamanho tal? Qual é a altura da árvore? Ou qual é a altura do morro? Ou qual é a altura da torre? Um monte de coisa que pergunta a mesma coisa. Tá? Um monte de forma de perguntar a mesma coisa. Gente, de novo, ó. Aqui vem a luz do sol, toda aqui a parte da sombra. E aqui a parte iluminada. Aqui a luz do sol, aqui é sombra e fora é a parte iluminada. De novo, triângulo grandão, triângulo pequeno, semelhança de triângulo. Tá? Posso aplicar a mesma fórmula. Hzão, que é o que eu quero saber, por exemplo, nesse exemplo, dividido pelo Dzão, que é a sombra dela, igual a Hzinho, dividido pelo Dzinho. Ah, mas e aí você joga, né? Ah, se eu não tiver o tamanho da pessoa e tem o tamanho da árvore, enfim. Aí você pode achar o que você quiser, usando só a semelhança de triângulo. Hzão, Dzão, Hzinho, Dzinho. Fórmula que vale sempre. Mais um exemplo, ó, gente. Vários exemplos aqui que valem a mesma fórmula. Num determinado dia, num horário, papapá, uma pessoa aqui, a bonequinha, vem caminhando para perto de uma árvore. No exato instante em que a sombra da pessoa some, porque ela vai estar totalmente dentro, ó, da sombra da árvore, olha aqui, ó. Aí agora essa sombra aqui é a sombra da árvore, tá? E aí é nesse instante que a sombra dela some, não tem mais sombra dela, só tem a sombra da árvore. Aí pergunta, a que distância ela está da árvore? Sei lá, ou qual é a altura da árvore? O pessoal pode perguntar um monte de coisa aí na lista. Como é que você faz? Hzão sobre Dzão, Hzinho sobre Dzinho. Então olha aqui para o desenho, ó. Tem que tirar triângulo. Triângulo grandão, ó lá, triângulo grandão, Hzão da árvore, a altura da árvore, Dzão, distância toda, até aqui, ó, toda, Dzão, distância total aqui da base desse triângulo. Beleza? E o Hzinho é a altura da pessoa, dividido por Dzinho. De novo, gente, cuidado, Dzinho agora não é essa distância aqui, ó, até a árvore. Não é. O Dzinho é triângulo, então, triângulo aqui, ó, triângulo, Hzinho, Dzinho, aqui, tá? Então, Hzinho, Dzinho, Hzão, Dzão. Então, brincando com isso, você tira aí o que a questão perguntar para você
acerca desse processo, tá? Então, semelhança de triângulo é a nossa lição final dessa aula de introdução à ótica geométrica. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!